Oi, pessoal! Estamos aqui mais um dia. Peraí. Pronto. E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Como estão vocês? Boa noite. Tema de hoje, então, completo. É que eu não vou escrever tudo, porque já é difícil escrever um, imagina dois. Pare de ser tão boazinha e seja mais sedutora. É o tema de hoje. Seguindo a sequência de lives que a gente tá fazendo, né, de dicas pra gente se tornar mulheres mais soltas, mais poderosas, mais empoderadas também sexualmente dentro dos nossos relacionamentos, para que a gente tenha mais prazer nas relações sexuais, para que a gente tenha mais desejo, para acender de novo esta chama que apaga mesmo em relacionamentos, é normal. O que acontece é que a gente não sabe lidar com isso, né? Por isso que eu tô fazendo essa sequência de lives para vocês. Essa é a sexta live, né? Essa é a sexta live, lembrando que amanhã tem a big aula, a grande aula tão esperada, porque começa a Semana do Poder Feminino. Então é amanhã que a gente vai ter a aula Master para quem se inscreveu na semana. Certo? Espero que todo mundo que tá aqui tenha se inscrito na Semana do Poder Feminino para vocês não perderem nada, né? Vamos começar então? Podemos? Pessoal, assim, ó, dúvidas, é só colocar aqui mesmo, onde vocês estão vendo. Eu tô em 2 celulares, 2 Instagrams, por isso que eu fico olhando uma hora para outro. Dúvidas pode colocar na caixinha ou coloca aqui mesmo, a gente vai interagindo, vai conversando. Assim que eu parar o raciocínio, eu paro para olhar o que vocês estão falando também, tá bom? Deixa eu tirar a música. Combinado? Vamos começar então. Quem não viu as outras lives, tá, gente? Eu recomendo que vocês voltem e vejam as lives anteriores, porque uma é sequência da outra, elas se interligam entre elas. É super legal que vocês tenham visto todas. Essa é a sexta, né, dessa maratona de live de todos os dias, tá bom? Então, quem não viu, tem que entrar lá no grupo de Telegram e lá que a gente disponibiliza o link para as lives, combinado? Vamos lá então, gente. Quem aqui acha que é boazinha no sexo? No relacionamento. Quem aqui acha que é boazinha no relacionamento? Se acha boazinha demais, sabe lá, eu sou muito boazinha, nossa, eu cedo demais, sou muito permissiva. Quem aqui é assim? Alguém? Demora, né, pra chegar o que eu falo até vocês. Eu acho muito louco isso. Tipo no começo da live, que a gente fica que nem uns idiotas olhando pro nada, é porque vocês não aparecem de cara pra gente, demora um pouco. E aí eu nunca sei se vocês não vão responder ou se vocês realmente não me ouviram ainda. Mas tudo bem. Na dúvida, gente, vamos lá. O que acontece? Quando a pessoa é muito boazinha, né? Não tem relacionamento, Cid. Mas normalmente, né, a gente sabe se a gente é boazinha em relacionamentos.
A gente sabe. Você não tem hoje um relacionamento, mas como que era antes? Como que era isso pra você antes como que é você na sua vida? Normalmente as pessoas que são boazinhas no relacionamento, elas são boazinhas em qualquer tipo de relacionamento. São aquelas pessoas que cedem demais pros outros, são aquelas pessoas que normalmente fazem tudo pelo outro, pelas amizades, pela família, sabe? Pessoas muito boazinhas, cedem demais, deixam as coisas e os outros passarem à frente das próprias necessidades. Então a pessoa, ela é boazinha, na verdade, não só no relacionamento. Ela normalmente costuma ser assim na vida dela, tá? Tem bastante gente que falou que é, né? Já vi aqui. Já percebi que tem bastante gente que é boazinha. Vocês vão se identificar com algumas coisas, tá? E às vezes você acha que você não é boazinha, mas você é. Então vamos lá. Se você é muito boazinha, o que é uma pessoa boazinha? É uma pessoa muito permissiva, é uma pessoa que cede sempre, é uma pessoa que deixa que as outras pessoas, por exemplo, eu me dou muito, né? Eu quero que a outra pessoa seja mais feliz, eu quero que a outra pessoa decida, eu quero que a outra pessoa escolha. Eu quero sempre ficar numa posição mais neutra. Por quê? Porque eu quero muito mais agradar o outro, talvez, do que me agradar, né? Ou às vezes não, a pessoa não era assim, mas ela se torna assim num relacionamento aonde uma pessoa é mais influenciável, né? Onde ou outra pessoa é mais autoritária. E acaba que impõe as vontades dela e as necessidades dela. E para não brigar, você se coloca numa posição mais permissiva. Certo? Só que isso tem o seu grande peso no relacionamento. Isso tem um peso enorme no relacionamento. Porque o fato de não se posicionar, de não defender os seus pontos de vista, né? De não ser aquela pessoa que tem uma atitude em se posicionar, que quer realmente defender as suas vontades, ela normalmente é uma pessoa que se torna ao longo prazo uma pessoa desinteressante, tá? Uma pessoa desinteressante. Por quê? Porque isso causa tédio nos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Casais que são muito iguais, casais que são extremamente iguais, normalmente são casais que não têm um frisson, sabe? Não tem aquela pegada, não tem aquela química na cama, no sexo. Casais muito diferentes, normalmente são os casais que mais têm química, que mais têm tesão um pelo outro. Isso eu tenho certeza que vocês têm casais que vocês olham e falam, esse casal é perfeito, esse casal, ele é o exemplo de casal que eu quero ter pra minha vida. Eles são super iguais, têm os mesmos gostos, ela ou ele aceita tudo, tá? É muito boazinha. É um relacionamento perfeito, é o que eu queria pra minha vida. Pode ter certeza que esse relacionamento é um relacionamento sem emoção. E um relacionamento sem emoção, claro, gente, emoção, entenda-se desse frisson, né, dessa coisa. Um relacionamento sem grandes emoções é um relacionamento sem grandes expectativas, é um relacionamento sem grande tesão. Por quê? Porque não tem aquela coisa, aquela faísca essencial para um relacionamento. Aquela coisa entre tapas e beijos, sabe? É claro que quando a gente fala de tapa, a gente não tá falando de tapa físico, né? Mas essas rixas, no caso, saudáveis, né? De você colocar a sua opinião, de você não ser extremamente permissivo e não aceitar tudo, é extremamente importante para manter a chama do tesão aceso, né? Essa tensão sexual, ela depende desse frisson, dessa coisa aonde a gente, de fato, se impõe nesse relacionamento e mostra que você é uma pessoa que tem personalidade. Quanto menos você fala, quanto mais você se fecha, quanto mais permissiva você é, mais você identifica, mais o outro te identifica como uma pessoa sem personalidade, sem identidade, e você acaba perdendo um pouco do seu brilho naquele relacionamento. Boa noite para quem está chegando agora.
você acaba perdendo o brilho nesse relacionamento. E automaticamente o desejo, ele também cai lá embaixo, né? Ele cai lá no chão. É muito engraçado que a gente não entende quando a gente vê casais que brigam muito, mas estão sempre juntos. É um casal que você fala, não sei como eles estão juntos, porque não tem nada a ver um com o outro. Normalmente esses casais são os casais que mais duram, que ficam por mais tempo juntos. Aquele casal sem graça, morno, você costuma olhar e falar, nossa, que casal perfeito. É um casal normalmente que ou rola uma traição, um relacionamento extraconjugal, ou esse relacionamento acaba por ter um fim. Ou a gente não fica sabendo, mas algum dos dois tem relações extraconjugais. É muito normal, muito comum, tá? Não é normal, não, é comum isso acontecer. Claro que não é uma regra, tá bom, gente? Não é porque, ai meu Deus, tem um relacionamento assim, meu parceiro vai me trair. Não é uma regra, pelo amor de Deus. O que eu tô falando pra vocês é que a gente tem que entender que algumas situações, algumas coisas precisam ser mudadas para que você não se torne uma pessoa que a outra olha e fala, putz, cadê, né? Cadê aquela mulher? Cadê aquele cara interessante que eu conheci? Cadê aquela pessoa cheia de vida, cheia de personalidade, que discordava comigo, que discutia comigo, que tinha opinião própria? Você tem que manter esse seu brilho no relacionamento para que isso não apague a chama da paixão, do tesão. Parece besteira, né? Mas é verdade. Não é briga, tá, gente? Essas discussões, elas são muito saudáveis. Elas são saudáveis. Como assim? Como construir isso? Não entendi a sua pergunta. Pramosfer. Qual que é seu nome? Pramosfer. Eu não entendi a sua pergunta. Como construir o quê? Eu vou dar um exemplo de um casal que eu atendi em consultório. E aí, no caso, vou chamar eles de Ana e Paulo, tá bom? Ana e Paulo, um nome fictício. No começo, gente, desse relacionamento dos dois, eles não concordavam muito com várias coisas. Eles não tinham nada a ver um com o outro. Não eram os mesmos gostos musicais, não era os mesmos interesses. Ele gostava de sair, ela não gostava. Ela gostava de rock, de sertanejo. Tipo, era nada a ver com nada. Mas aquilo despertou, por algum motivo, despertou interesse. Por quê? Porque o que é diferente desperta interesse. Lembra que eu falei em uma das lives? Ninguém quer transar com a metade da laranja igual. Ninguém quer transar com a sua metade igual. Então, gente, quando a coisa é diferente, quando a coisa te causa nossa, ela me traz coisas, ou ele me traz coisas que eu não tenho, né? Que não tem em mim. Ela me desperta coisas e faz com que eu veja um outro ponto de vista da minha vida. Quando a pessoa vem para sua vida e ela não te acrescenta nada novo, ela não te acrescenta nada que faça com que você discuta alguma outra coisa, que você crie talvez uma outra opinião, esse relacionamento passa a ser desinteressante. Porque é muito igual. E aí não rola, sabe? Essas coisas de tipo, vamos hoje no sertanejo, amanhã no rock. Por mais que eu não goste, é uma emoção, é diferente. Hoje vamos pra uma balada, hoje vamos ficar em casa. Agora vocês imaginam um relacionamento onde é completamente igual? O dia inteiro esse casal vai ficar, por exemplo, ou só em casa, ou vão viver na balada? Todos os dias, porque são os mesmos gostos. A gente vai ouvir o dia inteiro sertanejo, né, e não vamos sair disso. E aí esse casal, normalmente, eles têm uma tendência de se fechar entre eles, porque eles são tão iguais, que na verdade eles se bastam. É como se eles se bastassem, né? Então assim, por que eu vou sair daqui se eu tenho tudo que eu preciso dentro de casa? Tem tudo sim, mas não tem sexo, não tem frisson, não tem energia, não tem amor, não tem troca. É muito difícil. Se tem, algum dia isso vai pesar um pouco nesse relacionamento, porque se torna cansativo, se torna pedante, tá? Então a Ana e o Paulo vieram com essa
com essa história, né, de que eles eram muito diferentes e tal. O Paulo, ele era muito autoritário. Ele era muito autoritário e ele queria impor as vontades dele. A Ana, com uma personalidade mais permissiva, deixou com que isso acontecesse. E ela falou assim, poxa, pra agradar ele, eu vou, então, fazer as coisas que o Paulo mais gosta. Então, eu vou deixar de ir no rock, vou mais pro sertanejo, eu vou sair mais, ficar menos em casa. E ela começou a se tornar uma pessoa completamente permissiva e a entrar muito na vida do Paulo, né? A entrar muito na vida do Paulo. E aí, foi nesse momento em que, na verdade, o casal vira um só, né? É aquela coisa de, nossa, que lindo, os dois são um só. É muito bonito, né? Na teoria é muito bonito, mas na verdade, na prática, é péssimo. Os dois se tornam um só, e aí fica aquela coisa morna, aquela coisa sem graça, aonde o Paulo via que a Ana, ela sempre cedia às vontades dele. Isso no começo era bom pra ele, porque ele fez com que isso acontecesse. Só que depois de um tempo ele começou a falar, nossa, mas tipo, e aí? Ela sempre aceita tudo que eu falo, sabe? Beleza. Passou. O que aconteceu? O Paulo traiu, teve um relacionamento extraconjugal com a outra pessoa, certo? E aí, esse relacionamento extraconjugal, quando eu conversei com o Paulo, né, eu atendo sempre o casal, depois eu atendo eles separados. Quando eu conversei com o Paulo, eu falei, mas o que você viu nessa pessoa que você não viu na Ana? O que te despertou esse interesse? E o Paulo, sem titubear, sem a menor dúvida, ele falou assim, ela não concordava comigo em nada. Então foi uma pessoa que o Paulo conheceu no trabalho e era uma pessoa que batia de frente com ele, né? Uma pessoa realmente que batia de frente com ele, que não concordava muito com as opiniões dele, mas que colocava o ponto de vista, que se impunha, era uma mulher mais empoderada, né? Uma mulher que sabia se colocar à frente das diversidades. E isso despertou interesse no Paulo. Por quê? Porque ele não tinha isso na casa dele. E o homem, ele gosta disso. O homem, ele gosta disso. Eu não sei se tem homens aqui na live, se tiver, quiserem dar opinião, é sempre bem-vindo, tá? O que eu falo não é verdade absoluta, nunca é. Sempre vamos ter diferentes pontos de vista. O que eu falo aqui é baseado na minha experiência clínica, é baseado em alguns estudos, né? Em muitos estudos que a gente faz, lê, se informa, mas a experiência clínica, sem dúvida, é sempre a melhor experiência. Então, a gente vê muito isso acontecer. E aí, o que acontece? Quando o Paulo viu numa mulher o que ele não tinha na mulher dele, que é algo que os homens curtem, né? Essa coisa de... acho que uma mulher que é muito submissa, uma mulher que ela é muito neutra, ela acaba perdendo espaço nesse relacionamento. Além de que, lógico, gente, é lógico que a gente não tá falando de relacionamentos abusivos, né? Relacionamento abusivo, o cara impõe isso e tal, mas mesmo em relacionamentos abusivos, o cara faz isso porque ele é inseguro e o cara trai também. Ele faz isso com a esposa, com a mulher, com a namorada, mas ele trai também. Porque a que tá com ele tem que ser assim, porque ele é extremamente inseguro, mas ele vê e procura outras coisas fora de casa mais interessantes, tá? Então isso costuma acontecer bastante também. E aí, então, o Paulo, ele viu nessa mulher algo interessante. E ele falou assim, mas a culpa, Laís, eu entendo que a culpa foi muito minha. Porque eu impus isso pra Ana. Eu fiz com que ela cedesse as minhas vontades. Eu fiz isso com ela, né? E ela, achando que ia me agradar, achando que isso ia fazer com que eu aceitasse mais ela... fez com que a gente, na verdade, se distanciasse mais. Ele falou assim, eu morro de vontade de ouvir e ver a Ana como ela era nesse início de relacionamento. Ela era feliz, ela gostava de rock e ela ia feliz pra esse rock. Ela ficava muito feliz em casa vendo um filme comigo e eu sempre querendo sair. E eu esqueci de olhar de fato pra essa mulher que estava do meu lado. Que ela também tinha uma opinião, que ela também tinha uma personalidade, uma individualidade e se perdeu. Se perdeu muito por minha causa. E ele se sentia extremamente culpado por isso. Por outro lado, a Ana,
ela não entendia muito bem o motivo da traição, ela não conseguia entender, até que a gente foi trabalhando isso nela e ela mesma reconheceu que ela não era daquela forma e ela foi se moldando para agradar o parceiro, ela foi se moldando para que ela pudesse ser aceita por esse parceiro e para evitar brigas. Então tem muita gente que fala assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. E aí se torna tão passivo, tão permissiva, que acaba perdendo espaço nessa relação, acaba perdendo a sua própria personalidade, tá? Então, os dois aí, a Ana, porque se deixou, né, fazer isso, se deixou influenciar por isso, se deixou, ela fez com que ela perdesse a sua própria personalidade tentando acertar, então ela errou tentando acertar, e o Paulo, obviamente, por ter imposto isso pra ela, achando que ia ser um relacionamento de acordo com o que ele gostaria que fosse, mas a verdade é que ele também estava errado, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vira mesmice, chato, rotina sempre acaba nisso. Oi, Nani. Agora, por que o Paulo não sugeriu essa mudança da esposa? Porque o Paulo, ele não tinha se ligado nisso, tá? Isso que eu falo, gente. Às vezes a gente não se liga nas coisas. A gente faz as coisas inconsciente, tá bom? Mas, por exemplo, eu gosto que meu parceiro me chame de docinho. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Até eu ter a consciência que isso pode acabar com o meu relacionamento, que isso pode gerar uma perda de tesão, entende? Então, na terapia que ele teve essa consciência, tá bom, Nani? Não foi por vontade própria, não foi. Então, na terapia, a gente trabalhando isso, conversando através de técnicas e estratégias, a gente começa a trazer essa consciência à tona. E foi aí que ele identificou o que ela tinha que a mulher dele não tinha, tá? Esses eventos acontecem também por causa de conceitos criados na criação dos pais. Acredito que todo momento da vida é oportunidade de aprendizado e mudança. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Por que as mulheres são mais assim, os homens são diferentes, né? Isso também é muito sociocultural, isso é completamente educacional. E nós, mulheres, nós temos essa tendência. Já eu falo disso. Deixa eu só aqui seguir para eu não me perder. Deixa eu ver. O que eu não falei para você? Ok. Então, vamos lá. Então, esse relacionamento, né, morno, sem graça, ele se torna muito sem emoção. Ele se torna sem emoção. Um relacionamento recente, assim, pode ser legal, pode ser interessante. Eu posso achar que tá maravilhoso. Mas, talvez, eu não tenha ainda tomado a consciência de que esse relacionamento não está de acordo com o que eu gostaria ainda, né? Mais pra frente isso começa a pesar, quando isso se torna chato, quando deixa de ser uma novidade, quando deixa de ser um relacionamento recente. Mais pra frente começa a vir à tona esse incômodo. E aí vocês talvez percebam que algo está errado, mas vocês não conseguem entender o porquê. Quem viu as outras lives está entendendo o tanto de coisa que pode estar acontecendo dentro do relacionamento de vocês. Isso é só mais uma das coisas, né? Então, vocês percebem que tem bastante coisa que a gente não tem a consciência, a gente não tem essa consciência, mas que quando a gente tem a informação, quando alguém coloca isso pra nós, e eu não quero que vocês concordem com tudo que eu falo, eu quero que vocês pensem, né? Porque a ideia é isso, a gente fazer essa troca. Eu exponho para vocês aqui não a minha opinião, mas a minha experiência, e vocês expõem aqui, né, o que é para vocês isso, o que não é. Então, é o que eu falo, não é verdade absoluta, mas é o que normalmente acontece na experiência, tá bom? Então, esse tédio, né, essa coisa mais entediante, ela causa diminuição de desejo, diminuição de tesão, porque não tem o frisson, não tem aquela coisa... sabe? Eu não sei se vocês já tiveram um relacionamento assim, mas um relacionamento onde tinha muitas briguinha besta mesmo, sabe? Aquelas coisas de discordar e tal. Ai, que insuportável essa mulher, que insuportável esse cara, ai, que chato. Mas que o sexo era sensacional. Então, tinha muita briga, tinha muita discussão e tal, mas o sexo era incrível. Isso tem uma explicação, né? Uma explicação lógica. Por quê? Porque... aquela pessoa, ela é completamente diferente de mim, ela é um desafio pra mim, é um desafio. Lembrem-se sempre que nós, seres humanos, gostamos de desafio.
Tudo que é muito fácil perde a graça, tudo que é muito fácil de ser conquistado não é tão interessante para nós, como seres humanos. E a mesma coisa acontece no relacionamento. Quando o relacionamento é um desafio para mim, quando a pessoa é imprevisível, quando eu não sei o que esperar dela, isso se torna mais excitante, isso se torna mais, sabe, chama, né? Acende aquela chama de, nossa, onde a gente vai parar, né? Assim, que eu posso esperar? Estamos falando de coisas boas, né, gente? O que eu posso esperar também? A gente não pode viver num relacionamento de montanha-russa, isso não é legal. Por isso que eu tô falando pra vocês, tem que haver um equilíbrio. Relacionamentos mornos não são legais, mas relacionamentos com muita briga, pé de guerra, não sei o quê, não vai dar certo também. Isso também acaba com tesão, porque acaba sendo insuportável. É insuportável você estar com uma pessoa que você briga toda hora, que você... que reclama toda hora, que é chato. Não é pra ser chato, né? Mas também não é pra ser completamente previsível. Muita coisa que pode acontecer e nós não percebemos. Eu tive esse tipo de relacionamento, ser imprevisível. Então isso aí gera, né? Gera esse tesão, essa tensão sexual, ela é gerada muito por isso, pelo imprevisível, por não saber exatamente o que esperar daquela pessoa. E aí, o que eu falo pra vocês? É legal a gente discutir sim com o nosso parceiro de forma saudável, de forma bem-humorada. Então, por exemplo, se eu não curto alguma coisa que ele faz, essas coisas de, por exemplo, nossa, eu não acredito que você gosta dessa música, como você é brega, sertanejo, que ridículo. Mas são discussões e são divergências de opiniões saudáveis, que podem ser levadas na brincadeira e de forma até sedutora. Não é pra brigar. A partir do momento que você vê que o outro tirou o sorriso do rosto na sua piadinha, na sua brincadeirinha, na sua zoação, isso já virou algo que pra ele já não é mais uma brincadeira, virou algo chato, que ele não está curtindo ou ela não está curtindo. Então, isso não é saudável. Mas quando a gente brinca com o parceiro, com esse tom de provocação, de você não come isso, tipo, sua mãe não te ensinou a comer isso. Sabe aquelas coisinhas, aquelas rixas de... E não aquela coisa de, ele não come, mas tudo bem. Eu faço arrozinho, feijão pra ele, que é o que ele come todos os dias, né? Mas tudo bem. E não tem, sabe, aquela coisa de, como que você não come isso, né? E fica zoando um ao outro. Isso é muito legal, é saudável, né? Essa troca de opiniões e essa troca aí dessas briguinhas saudáveis, né? Essa coisa que não é tão morna. Entendem o que eu tô falando, né? Então, tem eu coloquei até aqui, uma discussão bem-humorada vale um flerte bem-humorado. Tipo, eu tô falando com ele, eu tô falando, nossa, ridículo, você gosta de sertanejo, como você é brega, mas eu adoro o meu cowboy brega, sabe? Tipo, e você começa a fazer isso virar até sedutor, né? Por quê? Porque dentro dessas diferenças, vocês dão espaço pro tesão, vocês dão espaço pra... Nossa, tipo, que legal ela ser diferente de mim, ela não aceita, mas é engraçado, a gente se zoa. Então isso é legal também, não pode virar uma piada, mas é muito legal quando existe essas rixinhas, brincadeiras. Então esse flerte bem-humorado, junto com brincadeiras bem-humoradas, elas aumentam aí o tesão, aumentam o desejo também sexual pelo outro, pelo desafio que é essa pessoa, pela imprevisibilidade, tá? Então, quando você coloca, gente, lembra disso, o sexo ele começa na mente, certo? Provocar desperta o interesse por ser um desafio, é o que eu tô falando agora. Isso acende a chama do tesão. Então, o sexo começa na mente. Se a minha mente, eu enxergo aquela pessoa como um desafio, como algo difícil, não tão difícil, mas difícil de lidar, difícil de ser... não é uma pessoa fácil, uma pessoa tipo, nossa, eu levo com o pé nas costas, eu sei exatamente. Por exemplo, uma pessoa chama você pra fazer um programa, né? Fazer um programa. E aí você fala assim, vamos, eu sei que a pessoa aceita. Você tem um relacionamento, mas se te chamam, você fala assim, não, vamos sim, meu marido vai aceitar, tenho certeza. A pessoa, ela já é uma pessoa previsível, porque você sabe que ela aceita tudo que você coloca, né? Normalmente é assim.
Quando não, a pessoa fala, putz, não sei. Eu vou ver e te falo. Porque você não sabe o que esperar daquela pessoa. Pode ser que ela queira ir, mas pode ser que ela não queira ir. Porque às vezes ela quer ir, às vezes ela não quer ir. Depende do estado de espírito, depende de muitas coisas. Isso é saudável até não se tornar algo chato para algum dos dois, tá bom? Porque você também sempre colocar a sua opinião, né? Aquela pessoa, ela é sempre muito impositiva, ela coloca... E aí você passa também a ser muito passivo, muito permissivo, vai trocar os papéis, não adianta nada. Então, ora um coloca a sua opinião, ora o outro, lembrando sempre que alguém vai ter que ceder, não tem como, alguém vai ter que abrir mão em algumas vezes, mas que isso seja muito bem acordado. Poxa, da última vez eu abri mão, você vai abrir mão agora, tá? Da última vez a gente fez o que você queria, agora a gente vai fazer o que eu quero. Então, sempre arrumar o equilíbrio, achar o equilíbrio entre as duas pessoas é a chave desse relacionamento ser saudável. Então, nem só para um, nem só para outro, porque isso não gera tesão, mas intercalar aí aonde eu entro com a minha opinião e aonde ele vai ceder e aonde ele entra com a opinião dele e eu vou ceder. Tá? Algumas vezes alguém vai ter que ceder e isso vai acontecer, obviamente, em relacionamentos assim, tá? Então, quando você coloca a sua opinião, você reafirma que você tem uma personalidade, você reafirma que você tem uma identidade. E nós costumamos não fazer isso por quê? Porque a gente tem medo da rejeição. A gente tem medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Ah, porque se eu não fizer isso, ele não vai mais gostar de mim. Porque se eu não fizer isso que ele quer, ele vai arrumar quem faça, né? E aí começa aquela coisa de eu tenho tanta insegurança que eu me anulo para fazer o outro feliz. Eu tenho tanta insegurança que eu prefiro anular a minha opinião e a minha personalidade para que o outro seja feliz. Isso é também um pouco de falta de amor próprio, né? Então, o amor próprio também entra numa pessoa que talvez não tenha tanta personalidade, ou uma pessoa de fato, gente, que é muito, muito permissiva, que faz isso porque quer agradar todo mundo, é muito boazinha, né? E às vezes ela até se ama, mas ela não tem a consciência de que deixar sempre as necessidades dela em segundo plano significa que ela não tá sendo tão gentil assim com ela, né? A submissão de qualquer um dos lados quando ultrapassa um limite aceitável, o relacionamento é fadado a dar errado, embora eu veja ainda que muitos não se impõem em suas opiniões. Exatamente. Eu vejo muito isso, né, nos casais que eu atendo, nas pessoas que passam comigo lá no consultório e até online. E aí eu percebo muito que quando a pessoa ela tem um relacionamento onde um é muito permissivo, onde um cede demais, ou quem cede demais se sente anulado e uma hora cansa disso, porque não é dela, né? Ela fez um papel esse tempo todo e uma hora ela se cansa e fala, quer saber? Tô cansada desse relacionamento. E aí vai, de repente, ter um relacionamento extraconjugal na qual ela se enxerga naquele relacionamento, na qual ela tem voz de fala, na qual ela tem personalidade, porque ela se perdeu nesse relacionamento. Ou quem é muito autoritário, o que é muito autoritário também se cansa de sempre ter que escolher, de sempre ter que decidir, de sempre ter que isso, e aí se cansa. Quem é muito... quem é muito autoritário não, né? Mas quem é... Porque sempre que alguém cede demais, o outro acaba tendo que tomar as decisões, né? E aí nem às vezes é porque ele quer. Muitas vezes o homem ou a mulher é autoritária, mas muitas vezes não. O outro é tão permissivo que você se torna até obrigado a escolher sempre. E isso também se torna chato, porque você fala, cara, eu queria que ele escolhesse às vezes o restaurante que a gente vai, eu queria que ele tomasse uma atitude de fechar uma viagem pra gente viajar, mas não, sou sempre eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer aquilo, eu que tenho que tomar conta de tudo. E aí se torna chato também, porque a pessoa ela se torna mandante demais naquele relacionamento e parece que ela tá sozinha, né? Porque o outro não tem opinião, tá? Então também é chato, também é chato. Os dois lados, eles são prejudicados e se torna chato, tá? Gente, a gente não precisa ser aquelas bruxa briguenta, horrorosa, não é isso. A gente tem que ter opinião. Tem que ter opinião.
tem que saber impor a nossa opinião. É isso, não é pra ser briguenta e chata, tá? E a gente pode fazer isso de uma forma, como eu falei, até sedutora, bem-humorada e sedutora. Tá sempre levando pro lado da brincadeira, sempre levando pro bom humor, poxa, tudo bem, não, olha, você escolheu onde a gente ia semana passada, agora eu que quero escolher, fechado? Fechou, então fechado. Sabe assim? Uma forma mais bem-humorada, porque aí a gente leva o relacionamento numa leveza que tem que ser levado e a gente também consegue manter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre eu escolher, ele escolher, eu decidir e ele decidir. Então, poxa, você nunca decide nada, agora eu quero que você decida. Vamos lá, escolhe aí. Que opinião que você quer? O que você gostaria? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, se você vê também que o seu parceiro é muito assim, ou sua parceira é muito assim, pergunte pra ela, estimule esse lado da personalidade. Eu quero a sua opinião, fala pra mim, vamos lá. E aí porque às vezes a pessoa, gente, ela foi criada assim. Nós, mulheres, fomos criadas para aceitar muitas coisas em relação ao homem, né? Então sempre teve o patriarcado, né? O homem como mandante de tudo, o homem como escolha das decisões, o homem como isso, como aquilo. E nós sempre aceitando. Isso é muito cultural, tá? Então nós tivemos essa educação, porque nossas mães e vós tiveram essa educação e isso foi passado para nós. Então nós fomos muito acostumadas a acatar opiniões do parceiro, mas isso uma hora vai deixar o relacionamento, vai minar o relacionamento e vai deixar ele tedioso. E o sexo, consequentemente, também vai acontecer, tá? Vou contar uma outra história, que eu gosto muito de contar história. Vou contar uma história de um outro casal que era assim, o casal também, onde a mulher era muito permissiva, extremamente permissiva, ela aceitava tudo. Ele me falava, né, esse homem, ele me falava que a parceira, ela era extremamente assim, era excelente esposa, excelente. Ela colocava ele num pedestal, o mundo dela girava em torno dele. Ela fazia tudo pra ele. Ela sempre deixava de fazer as coisas pra ela, pra fazer pra ele. Às vezes tirava do dela pra dar pra ele. Era aquela mulher muito boazinha, aquela mulher que você olha e fala, nossa, ela é tão boazinha, né? Que bonitinha, tão boazinha. É assim. Por outro lado, ele sabia disso e ele falava muito isso, né? Ela me ama muito, é muito amor. E aí o que aconteceu? Ele foi num bar, né? Ele foi num bar e conheceu uma mulher. E aí essa mulher perguntou pra ele, né, o que ele tava fazendo lá e tal, que ele era casado, porque ele falou que ele era casado, ele falou pra essa mulher que ele era casado e que ele tava lá, tal, e tava meio que flertando com essa mulher. E aí ela perguntou pra ele, mas e ele começou a falar da esposa. Ele falou, minha mulher é perfeita, ela faz tudo pra mim, ela é uma mulher muito boa. E começou a falar super bem da esposa. E aí a mulher perguntou pra ele assim, mas se ela é tão boa assim, se ela é tão maravilhosa, por que você tá aqui, tipo, conversando comigo, né? De certa forma até eu entendo que você tá flertando comigo. E a sua esposa tá em casa, cuidando do seu filho. Porque ela tava cuidando do filho, né? Tá, nesse dia, do filho pequeno. E ela não sabia, óbvio, a esposa não sabia que ele tava no bar. E ele falou assim, então, sabe o que acontece? É que eu acho ela sensacional, ela realmente me ama muito. Ela me ama tanto que eu acho que eu não vou ser capaz de achar uma outra pessoa que me ame igual a ela. Eu não vou ser capaz de achar uma mulher que me ame o tanto que ela me ama, porque ela me ama tanto que ela é uma boa esposa pra mim. Mas, sabe aquela coisa de tesão? Eu não tenho mais. Eu não sei o que aconteceu. Claro que ele não falou com essas palavras, mas ele falou, não sei o que aconteceu. Isso se perdeu, essa coisa do relacionamento. Acabou se perdendo e tal. E aí ela falou assim, poxa, que interessante. Por que você não fala isso pra ela, né? Porque ele falou assim, a gente pode sair daqui pra outro lugar, né? Então, porque, na verdade, ele queria sexo. Ele queria somente transar com outra mulher. Porque ele não tinha mais tesão pela esposa, apesar dela ser a esposa perfeita. E ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu iria pra sua casa, iria conversar com a sua esposa e falar tudo isso que você me falou pra ela. Porque com certeza ela não tem essa consciência. E se você talvez não trouxer essa consciência pra ela, ninguém vai trazer. Então é o seu papel como homem tá lá do lado dela, já que ela te ama tanto. E
exponha isso pra ela, né? Então, assim, ele ficou com um super peso na consciência e eu atendia ele, né? Ele ficou com muito peso na consciência nesse dia, ele falou assim, e aí ele saiu, tá, acabou que ele nem fez nada, voltou pra casa e aí ele decidiu procurar, foi nesse dia que ele decidiu procurar a terapia, né, e entendeu o que estava acontecendo no relacionamento deles. Depois eu acabei atendendo os dois, mas percebem que ele foi procurar algo que ele não tinha, né, no relacionamento, e ele não, ele na verdade ele sabia, ele tinha plena consciência de que ela amava muito ele, de que ela era uma ótima esposa, mas que não tinha mais tesão. Ele só não entendia o porquê que ele não tinha mais esse tesão, esse desejo. Ele não tinha a consciência do porquê que ele não tinha esse tesão por ela, tá? Mas a verdade também, a mesma situação, gente, conversando com os dois, é o que aconteceu. Essa mulher dele se tornou extremamente permissiva, colocou este homem no pedestal, né? A pior coisa que a gente pode fazer é colocar alguém no pedestal, como se aquela pessoa fosse a última bolacha do pacote, porque não é, né? Então a gente não tem que deixar, por mais que eu pense, por mais que eu goste, por mais que eu ame, a gente não pode deixar que essa pessoa acredite que você é a única pessoa da vida dela, que essa pessoa, que você não viveria sem ela, não viveria sem ela. Então isso é fadado ao fracasso do relacionamento, tá? É fadado ao fracasso. Então, não sejam essa mulher que coloquem o homem no pedestal, não sejam esse homem que coloca a mulher acima de todas as coisas. Não tem que ser assim, não é pra ser assim. Tudo tem limite, tá? Tudo tem limite. Eu quero que vocês pensem comigo aqui. Vocês já repararam, gente, que numa roda de conversa de homens, sempre assim, tem uma festa. Aí separa grupo de mulher e grupo de homens. Numa roda de conversa com os homens, se você olhar, eles estão sempre discutindo. Homem não consegue fazer uma roda sem discutir. Eles falam alto e aí começa um discute com o outro. Por que que eles fazem isso? Porque eles foram educados a essa coisa mais instintiva, de discussão, de adrenalina. Eles gostam de discutir. Ou é política, ou é religião, ou é futebol, esporte, qualquer coisa. Eles estão sempre discutindo alguma coisa. Como nós, mulheres, fomos ensinadas a ser mais dóceis, mais permissivas mesmo, na roda de mulher, a gente conversa lá sobre filhos, sobre culinária, sobre estética, sobre saúde, né? A gente nunca... É raro a gente colocar na mesa um tema mais polêmico, né? É bem raro a gente colocar na mesa um tema mais polêmico. Vocês não vê um grupo de mulher discutindo, tipo... Ah, para, não sei o quê, porque esse fulano é isso, porque não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Homem é assim, mulher não. Mulher sempre mantém o tom de voz, aquela coisa mais delicada, mais aceitável, né? E tipo, se a outra coloca uma opinião dela, você fala, nossa, é verdade. Você nunca, por mais que você discorde às vezes, quando você não tem muita intimidade, você fala, é verdade, é verdade. Por quê? Porque a gente foi criada assim, a ser um pouco mais dócil. Os homens não, ele curte isso. Por mais que ele não tenha intimidade, pô, juntou 5 homens sem intimidade que curte futebol, eles vão discutir. Pode ter certeza que eles vão discutir. E vai colocar cada um sua opinião, para, esse cara é muito melhor e não sei o quê. E eles ficam nessa, né? Então é muito diferente, mas para vocês perceberem como o homem, principalmente, ele gosta muito de discutir, ele gosta muito dessa coisa mais incisiva, e a mulher, ela sempre se coloca numa situação mais frágil, né, dócil. Só que o que acontece é que o relacionamento, ele é justamente assim. Ele tem uma pessoa que gosta de uma discussão, que gosta de interação, que gosta de troca de opiniões, e tem uma pessoa que não gosta, que é a mulher, que ela aceita tudo. Então, para o homem, normalmente, esse relacionamento se torna mais desinteressante, mais rápido do que para essa mulher, tá? Normalmente é o que acontece. Paty falou que pois meu grupo discute mesmo, é a maior zoada. Quando a mulher tem intimidade, até amigas, né, a gente até discute mesmo. Mas assim, uma roda de mulheres sem intimidade, normalmente você se coloca numa posição mais, né, boazinha, vou falar assim, tá bom? Mas é claro, né, gente, sempre tem as exceções. Sempre tem as exceções, tá? Então assim, o que é legal, gente? Eu até coloquei uma frase aqui que é bem interessante, ó. A gente precisa aprender a criar a nossa personalidade. Se você não tem,
a gente precisa aprender. A gente foi sempre muito educada a aceitar, e a gente cresce um pouco sem personalidade. Muitas mulheres crescem sem personalidade. Lembrem-se que não é regra. Muitas mulheres crescem sem a personalidade que poderiam ter em relação à vida, ao trabalho, né? E se coloca numa posição um pouco mais anulada. Então a gente precisa aprender a criar essa personalidade em nós. Se conhecer, o autoconhecimento é extremamente importante para isso, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, né? Então, aqui, brigue pelo que você gosta e pelo que você não gosta, seja imprevisível. Vou repetir essa frase, brigue pelo que você gosta e pelo que você não gosta, seja imprevisível, tá? Isso, com certeza, vai fazer com que esse relacionamento se torne mais interessante, se torne também com mais, se fique com mais tesão, com mais frisson, com um pouquinho mais de energia sexual. Uma pessoa sem personalidade Renata, é uma pessoa que é uma pessoa permissível, é uma pessoa que não impõe a sua opinião, que prefere deixar pra lá, às vezes, da sua própria opinião e deixar que o outro exponha a dele e até aceita. A pessoa não tem nada de personalidade, ela começa a aceitar e achar que a opinião do outro é certa de verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião, eu gosto de azul. Mas eu não tenho personalidade, mas eu sei que eu gosto de azul. Meu marido, ele gosta de rosa. E aí, eu não tenho personalidade. Ele fala assim, Laís, mas rosa é muito mais bonito. Como é que você gosta de azul? Rosa é sensacional. Rosa é fantástico. Você precisa gostar de rosa, porque rosa, todo mundo tá gostando de rosa. E aí eu faço o quê? É verdade. Rosa é bom. Gosto de rosa. Adoro rosa. A minha cor preferida é rosa, entendeu? A pessoa, ela não consegue sustentar a opinião dela. Ela não impõe, ela não sustenta a opinião dela, ela deixa muito para os outros darem opinião. Ela é mais quieta, é uma pessoa que aceita muitas coisas. Então é mais ou menos isso, tá? Uma pessoa que não tem a imposição e muitas vezes ela se deixa influenciar, é uma pessoa influenciável também, tá? Que mais? Então, assim, gente, mesmo que você ache que ele fica feliz, né? Que esse parceiro fica feliz quando você aceita tudo, ele pode até ficar feliz, né? De você concordar com tudo, de você aceitar tudo. Com o tempo, vocês vão ver como isso vai ser prejudicial pro relacionamento de vocês, tá? Com o tempo, isso vai pesar e vocês vão perceber. Então, enquanto é tempo, tentem corrigir essas pequenas coisas. Claro que não é do dia pra noite, se o relacionamento de vocês é desse estilo. Aos poucos, você vai colocando mais a sua opinião, se tornando uma mulher de mais personalidade, mais interessante. Então, você precisa começar a internalizar isso e pensar um pouquinho, fazer uma autoanálise. Como eu sou? Será que eu tô sendo essa pessoa no meu relacionamento? Será que as minhas opiniões, elas não estão valendo de nada? Será que o que eu penso é o que de fato eu penso? Ou eu me deixei levar pelo que o meu parceiro pensa e pelo que ele gosta? Será que a gente faz aquele programa chato todo domingo de pescar porque eu gosto também ou porque eu faço por ele? Né? A gente acaba deixando muitas coisas nas mãos do outro quando a gente não tem esse grau de personalidade. Certo? Então, assim, todo mundo tem que ceder, desde que isso não afete as suas necessidades e a sua personalidade. Tudo tem limite. Então, ceder é importante sempre, desde que você não ceda sempre. Desde que as suas necessidades, elas não fiquem sempre em segundo plano. Elas precisam também ter voz, elas precisam também estar em primeiro plano em vários e vários momentos. Sempre ceder não é legal, tá bom? Não é legal. E isso vai pesar ou pra você ou pro seu parceiro e, consequentemente, pro relacionamento de vocês. E a parte sexual, ó, vai lá pra baixo. Sem dúvida nenhuma. Certo? Acho que eu falei tudo o que eu queria. Perdeu muita coisa? Perdeu, Carol. Você chegou agora? Quando vou saber que ele tá afim e eu não quero e posso dizer algo pra não machucar ele? Quando vou saber que ele tá afim e eu não quero e eu não entendi muito bem essa pergunta, não. Peraí, deixa eu pensar. Eu entendi que você não fala as coisas pra ele porque você tem medo de machucar ele, é isso? Eu não entendi a pergunta, Carol. Refaz a pergunta aí. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui.
Ah, não tem não. Vai, tinha pergunta na caixinha. Alguém tem alguma pergunta, gente? Senão eu vou finalizar a live. Perguntas, opiniões. É isso, Carol? Você... Então, esse medo de magoar ele é insegurança, né? Esse medo que vocês têm de... Ah, eu tenho medo de magoar. E você? Você não tem medo de se magoar? Você não tem medo de se tornar uma pessoa sem opinião? Você não tem problemas nenhum em deixar de ser gentil com você e fazer as suas vontades também? Percebe o quanto isso é uma falta de amor próprio? Eu tenho medo de machucar ele. Mas e você? E as suas necessidades, como é que fica? Em segundo plano, para agradar ele? Não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim. A gente precisa entender que a gente tem que ter a gente tem as nossas necessidades, todo mundo tem as suas necessidades e que a gente precisa saber colocar isso pro outro, e o outro ele vai ter que aceitar muitas vezes, porque eu aceito muitas vezes também as necessidades dele. Porque a gente briga muito, mas eu sempre cuido pra não falar as coisas pra ele, porque não gosto de ver ele bravo ou triste. Preciso trabalhar meu amor próprio. Precisa, urgente, Carol. Urgente, tá? Porque, tá vendo? Você deixa de colocar as suas necessidades, você não fala o que você quer pra agradar ele. Isso uma hora vai estar aqui, ó. Você fica somatizando o que te incomoda, cada vez mais colocando pra dentro o que te incomoda, até uma hora que você não vai aguentar mais. E vai explodir. Ou vai explodir, você vai vomitar tudo em cima dele um dia, ou vai explodir em forma de doenças, né? Aí vem depressão, vem estresse, ansiedade, vem dor no corpo, fibromialgia. Sim, a gente somatiza as coisas quando a gente não fala, quando a gente se anula demais. E isso se transforma em doenças psicoemocionais. Ou até dermatológica, e tem uma série de coisas aí, gente. Né? Então, isso uma hora vai fazer falta não só pra ele, mas pra você. Carol, você que chegou agora, não esquece, quando finalizar a live, olha a live do começo. Você vai começar a entender direitinho tudo que eu tô falando, tá bom? Mais dúvida, gente? Alguém? Ah lá, depressão e ansiedade. Pois é, Carol. É isso, né? Não tem saída, tá? Somatiza, engole tudo, aquela pessoa que aceita tudo, que deixa tudo entrar, não filtra, não põe pra fora, não fala, não... Doença não acerta. Eu tenho muita baixa estima, tá passando um filme em minha cabeça. Essa sou eu. Tá vendo? Criem consciência, gente. A consciência é a melhor das formas da mudança. Vou falar muito sobre isso no Poder Feminino, na Semana do Poder Feminino. Inclusive, a primeira aula é amanhã. Quem não se inscreveu, se inscreve, porque a aula vai ter um link especial para entrar na aula. Não vai ser aqui no Instagram amanhã, ok? Amanhã não é live no Instagram, amanhã é a aula do Poder Feminino. Então se inscrevam lá, a gente vai falar muito sobre empoderamento feminino, poder da mulher, como a gente pode, né, despertar esse poder, o que a gente faz de errado, o que a gente tá fazendo, por que não tá dando certo, né, por que a gente tem tanta dificuldade, como que a gente pode se enxergar como mulheres mais sensuais, mais sedutoras e mais poderosas. Isso é possível, mas isso é possível quando a gente enxerga que isso é possível, quando a gente enxerga que algo está errado, e vocês estão enxergando já que algo está errado. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é ter a coragem e a vontade de mudar. É ter exatamente essa iniciativa, essa atitude, que talvez vocês não tenham hoje, mas é a atitude da mudança, sabe? E vocês precisam disso. Você acha que a relação ideal seria amizade com paixão? Porque a paixão traz a parte sexual forte e a amizade traz a liberdade de você conversar com o outro. E você fala e ouve aquilo que é necessário. Isso é o nível ideal de relacionamento, né? O padrão ideal. Eu sou loucamente apaixonada pelo meu parceiro, né? Como se eu tivesse acabado de conhecer. E ainda assim com muito sexo, com muito tesão. Isso é todo mundo, né? Todo mundo quer isso. Mas sim, a amizade, ela traz isso, ela é super importante. O que a gente tem na maioria dos relacionamentos são amizades, coleguinhas de quarto, e aí acaba que o sexo fica em segundo plano sempre. Então a gente passa a ser mais colega de quarto e amigos do nosso parceiro do que de fato parceiros, relacionamento. Porque o que diferencia o amigo de um parceiro? É o sexo, né? Se não tem sexo, ele é o quê? Ele é amigo, virou amigo.
A aula vai ser o mesmo horário, às 21h30 amanhã, tá bom? Não é aqui no Instagram, é em outra plataforma que vai ser mandado o link pra vocês amanhã ou hoje, nem sei. Acho que amanhã eu vou mandar o link. Pra quem se inscreveu vai receber. Quem se inscreveu já entra automaticamente num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp tem todas as informações em primeira mão de tudo que vai acontecer. E aí vocês vão ter acesso exclusivo para essa aula, tá bom? É isso, gente. Quando vou saber se ele quer relação sexual sem ele pedir? Quando eu vou saber se ele quer relação sexual sem... Ah, então, Carol, você não precisa esperar ele pedir, não. Não precisa esperar ele pedir. Né? É isso que eu quero trazer em vocês. A gente precisa trazer o empoderamento sexual feminino, que é você procurar. O homem não procura quando ele quer? Ele não procura quando ele quer, quando ele tá afim? Por que a gente não pode fazer o mesmo? Às vezes ele procura a gente e a gente fala, putz, não, agora eu não tô afim. Se a gente procurar esse parceiro e ele falar, pá, agora amor, não tô afim, a gente também tem que aceitar. Gente, isso é igualdade, tá? A gente tá buscando igualdade no relacionamento? Eu estimulo isso em vocês. Eu busco. Então, assim, eu preciso entender que se eu for procurar meu parceiro e ele falar não, poxa, vou ficar magoada, chateada, eu posso ficar, mas eu tenho que entender. Porque quantas vezes ele me procurou e eu falei não? Porque é muito difícil as duas pessoas estarem afim na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo minuto, a não ser que você saiba estimular esse parceiro de uma forma tão interessante ao ponto dele ceder. Ele também pode fazer isso. Às vezes a gente não tá afim, mas se o parceiro souber estimular a gente da forma que a gente curte, que a gente quer de fato, e para ele descobrir isso precisa de empenho, de comunicação sexual, precisa eu ser uma mulher mais solta, eu preciso falar, expressar as minhas necessidades. Né? Então, quando ele me estimula, eu topo, mesmo não estando tão afim. E a mesma coisa vai acontecer do seu lado. Se você estimular esse cara, por mais que ele esteja em neutralidade sexual, a gente fala isso, né? Neutralidade sexual. Quando ele está em neutralidade sexual, se eu estimulo, um bom estímulo físico, um bom estímulo verbal, um bom estímulo tátil, eu posso muito bem fazer com que esse parceiro saia da neutralidade e vá para um grau de excitação, assim como nós mulheres, tá? Procura, mostra, seduz, vai atrás. Homens e mulheres devem beliscar direta e indiretamente. Tá bom, gente? Eu vou embora então, tá? Os homens podem assistir amanhã? Pode. É gratuito, né? É online, é gratuito, pode assistir sim, é só se inscrever, tá bom? Vai ter mais mulheres, mas eu adoro os homens na live porque eles já ficam inteirados também de como que é a realidade, né, da vida. A realidade, e eu gosto que às vezes eles colocam a opinião deles, né, o ponto de vista deles. Eu sei um pouquinho mais porque eu atendo, isso é a minha convivência, eu atendo muitos homens, atendo muitos casais, muitas mulheres. Então eu acabo tendo esse privilégio de conhecer mais a personalidade de homens e mulheres nas suas diferenças, mas mesmo assim, eu posso achar que todos os homens são de tal forma, mas não são. Tem homem que fica extremamente chateado com a mulher e quando ele tá chateado ele não quer transar. A gente acha que isso é só coisa de mulher. Mas na verdade muitos homens quando estão tristes, quando estão chateados, eles não têm a menor vontade de transar com a esposa, né? Então isso acontece também, essas diversidades acontecem na sexualidade a todo momento. Se inscreve, gente, só para finalizar, que estão perguntando aqui, para se inscrever para as aulas, 9h30 amanhã vai começar as aulas, não vão ser aqui, vão ser nessa outra plataforma. Vocês vão entrar no link que tá no meu perfil, entra lá, tem um link, lá no link vai estar, se inscreva para a Semana do Poder Feminino. Clica lá, coloca seu e-mail, blá, 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 e aí se inscreve, vocês vão seguir o passo a passo e vão estar inscritas. E vão entrar num grupo de WhatsApp automaticamente, já vai ter todo passo a passo vai estar lá, tá bom? Vocês podem, e eu espero vocês amanhã, meus amores, para a gente conversar mais, tá bom? Nossa. Não tinha visto esse tanto de mensagem aqui, mas tudo bem. Quero participar, é só se inscrever, gente. Fechado? Se inscrevam, espero vocês amanhã. Um grande beijo, boa noite e até mais.